Louvado seja Deus. Querido, hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens que estão todas sendo gravadas, o áudio. Então você que perdeu alguma mensagem, hoje é a mensagem de número 5, você que perdeu alguma mensagem, você pode entrar lá no YouTube e escutar a mensagem. Hoje nós vamos encerrar essa série, que eu tenho certeza que Deus tem falado muito com você, porque Deus tem falado muito comigo, e entender o perdão de Deus, para mim, foi um divisor de águas. Quando nós entendemos o perdão, nós nos libertamos das amarras do pecado. Então nós começamos a caminhar em novidade de vida. É isso que acontece conosco. Nós começamos a caminhar em novidade de vida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, 70 vezes 7. Já apareceu aí alguma coisa? E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, 70 vezes 7, que é um número muito simbólico na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente, amigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e abençoou-lhe a dívida, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar neste momento? Pai eterno, nós estamos diante da Tua santa palavra, ela que é martelo, Senhor, ela que é espada, ela que é luz para os nossos caminhos, ela que
vem trazer divisores de águas, mudanças de paradigmas, mudanças de entendimento, vem trazer conversão, arrependimento, essa palavra poderosa, que pode promover mudança na nossa vida, que pode nos mudar por completo, essa palavra viva, eficaz, nós te louvamos pela tua palavra, e pedimos ao Senhor que fale conosco, fale ao nosso coração, trazendo luz aos nossos caminhos, trazendo discernimento nas nossas decisões, trazendo, Pai, entendimento para as nossas relações humanas, trazendo um novo entendimento acerca daquilo que o Senhor deseja em que nós caminhemos. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Querido, nós fizemos 4 mensagens sobre o perdão até agora, e essas 4 mensagens focaram bem naquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque o perdão, ele não é simples como nós imaginamos, existe todo um mecanismo por trás do perdão, envolvendo o perdão. Nós tratamos muitas vezes o perdão de forma simples, de forma vaga, eu fui perdoado, ok, mas não é bem assim. Como nós vimos semana passada, Deus nos perdoou, só que a nossa dívida era tão grande, Ele rasgou essa dívida, só que alguém pagou o preço, Deus pagou o preço, através de Jesus, e Deus pagou o preço para Ele mesmo, Ele pagou o preço para Ele mesmo, e quando nós entendemos isso, nós agora passamos para um novo patamar, porque o perdão nasce no coração de Deus, e depois para o nosso coração. O perdão é algo que Deus exercita todos os dias, e Deus quer que nós exercitemos também. O perdão é algo comum para Deus, é algo normal, corriqueiro. Deus perdoa todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e Ele quer que isso seja uma verdade da nossa vida. Ele quer que nós nos livremos das amarras, da falta de perdão, Ele quer que nós nos libertemos disso, e quando você entende o poder que tem o perdão, Ele traz cura para o seu coração, e é disso que nós estamos falando, o perdão que cura, o perdão que vem trazer como um bálsamo para as nossas vidas, e nós começamos a caminhar num novo patamar, numa nova página, e começamos a escrever novamente, e deixamos Deus escrever a história da nossa vida. Isso é o perdão, é algo profundo demais, para nós falarmos em apenas uma mensagem, por isso dedicamos uma série sobre isso, e eu queria chamar a sua atenção para este texto que nós acabamos de ler. Esse texto fala sobre o perdão, esse texto é o maior texto que fala sobre perdão de todas as escrituras. Você pode procurar no Antigo Testamento, você pode procurar no Novo Testamento, este texto é o texto que mais fala sobre o perdão, é o maior texto que fala sobre perdão. Nós temos aqui 3 momentos. Primeiro, se nós formos olhar aqui para o nosso contexto, Jesus ensina sobre o perdão. Jesus ensina. Volte seus olhos aí para o texto do verso 15 do capítulo 18. Jesus começa a ensinar sobre o perdão. Do verso 15 ao verso 20, Jesus fala sobre o perdão. E ele vem nos trazer algumas coisas acerca das nossas relações com o nosso próximo. Como nós agimos com o nosso próximo. Como ocorre o perdão com o nosso próximo. E nós vemos que ele diz aqui, primeiro, se o nosso irmão pecar contra nós, nós devemos procurar ele. E eu pergunto, quantos fazem isso? Quantos fazem isso? Nós esperamos quem nos magoou nos procurar, não é verdade? É isso. Então Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, mas aqui é numa perspectiva de que
se o teu irmão também às vezes não soube que pecou contra você. Porque se ele soubesse, era obrigação dele te procurar. Mas às vezes o teu irmão não sabe que ele pecou contra você. E ele diz o seguinte: se o teu irmão não se arrepender, se o teu irmão não te acertar as contas ali com você, você vai chamar mais 2 pessoas. Então ele coloca uma segunda etapa. Você vai chamar mais 2 pessoas. E você vai até esse irmão. E você vai confrontar esse irmão. Meu irmão, você pecou contra mim. E você não compreendeu, e agora eu trouxe aqui 2 testemunhas, porque não é possível você não ter se arrependido. Mas Jesus diz que pode haver pessoas que ainda assim não reconhecem que é errado. Então Jesus coloca que nós devemos levar esse assunto para a igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai questioná-lo. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. E em último lugar, se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leve o caso para a igreja. Em último caso, se ele não ouvir a igreja, você vai considerar o que eu falo aqui toda semana, né? É cabrito, não é? Eu não falo aqui toda semana? É um cabrito, não é ovelha, não é um irmão, não é uma pessoa que deveria estar no caminho. Ele não quer ser usado por Deus, ele não quer perdoar, ele quer continuar duro como pedra. É um cabrito, tá? Diagnosticado, cabritice aguda, cabritice aguda, esse irmão está com cabritice aguda. Depois, quando Pedro ouve esse discurso de Jesus, você sabe que Pedro tinha assim um pouquinho de orgulho, só um pouquinho. Pedro era um cara assim, um pouquinho orgulhoso. Então, Pedro entra na história. E ele se demonstra muito generoso no verso 21 e no verso 22. Pedro então se coloca como uma pessoa generosa. Sabe por quê? Porque o perdão era entendido naquela época como algo que deveria ser feito apenas 3 vezes. Os rabinos ensinavam isso. Os rabinos ensinavam: olha, se uma pessoa pecar contra você, pedir perdão, você vai e perdoa. Se pecar de novo, você vai e perdoa. Se pecar de novo, você perdoa. Mas se pecar a 4ª vez, não perdoa. Eles se baseiam num texto de Amós. Num texto de Amós que fala sobre Deus. Eles interpretam o texto de forma equivocada, para dizer que nós devemos perdoar apenas 4 vezes. Então Pedro é generoso, porque ele faz uma conta. Ele faz uma conta. 3 vezes. Aí ele pensa assim: vou jogar aí mais 4. 7 vezes. Eu estou sendo generoso. Imagina. Irmão, eu já te perdoei 7 vezes. Não é possível. 7 vezes eu te perdoei. Você diz para sua esposa: eu já te perdoei 7 vezes. 20 anos de casado. No mesmo pecado. Não é possível. Você fala isso para o seu filho: olha meu filho, não dá mais não, agora, próxima vez você vai para fora de casa, não dá mais não. Então você vira para ele e fala: já deu, esgotou a paciência. Pedro achou que ele estava sendo generoso, olha a generosidade de Pedro, irmãos. E Jesus, então, diz para Pedro: olha Pedro, eu acho que a sua conta está um pouco equivocada. Você deveria perdoar, ou você deve perdoar, 70 vezes 7. Quem é bom de conta aí, quanto que dá? 490, nota 10 em matemática para vocês. Então, querido, entenda bem, Jesus está falando ali para Pedro, que o perdão humano, o entendimento humano sobre o perdão é muito vago, muito raso, muito superficial. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você tem que ir mais além.
E por que Jesus conta essa história? Jesus introduz então uma história sobre o devedor e o credor. E o devedor que se tornou credor e depois não quis perdoar o seu credor. Essa é a história que Jesus conta. Mas não é essa história, pulou demais. Não é essa história. Você se lembra? Não é essa história. Do Sou Barriga e do Sou Madruga. Quantas vezes o Sou Barriga ia cobrar o aluguel? E o Sou Madruga corria, fugia, nunca pagava. Só que eu não sei se você já reparou, eu gosto demais desse seriado, o Chaves. O que mais me chama a atenção é a generosidade do Seu Barriga. Ele é generoso. Vocês se lembram quando eles foram para Acapulco? Como é que o Chaves foi parar em Acapulco? Seu Barriga. O Seu Barriga era generoso. Ele poderia ter pedido ele poderia ter ido na justiça e requerido a sua casa: olha, saia daqui, você está devendo um aluguel faz muito tempo, você não está pagando, não adianta te cobrar, você foge, você some, então você está sendo expulso neste momento. Mas não. Durante toda a série, o Seu Madruga nunca sai da casa. Ele nunca sai. Ele está lá devendo aluguel. Ele continua lá. Porque o Seu Barriga não exige realmente que ele saia. Então essa é uma grande generosidade. Só que não é essa história que Jesus conta. Jesus conta uma outra história. Jesus conta a história do devedor, do credor, do devedor que se tornou credor e não perdoou o seu credor. Vocês entenderam? Vocês vão entender. E nessa história, essa história pode ser dividida em três atos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esses três atos. O primeiro ato dessa história é o perdão do rei. Um belo dia o rei resolve então acertar contas com aquele que estava devendo. Primeiro ele faz uma auditoria em todo o seu reino, para ver quem está devendo, como é que anda as contas, e ele descobre que um funcionário ali, um infeliz, estava roubando ele. Então ele chama aquela pessoa, ele pede àquela pessoa para que esteja reconhecendo aquilo, e depois ele resolve mandar embora ele, vender a sua esposa, prender ele, vender tudo que ele tem, tomar de volta tudo que ele tem, que na verdade não era dele, ele tinha roubado. Então este rei aplica uma grande pena sobre aquela pessoa, pena justa, porque na verdade ele devia muito. O texto diz que, e começando a fazer as contas, o rei começou a lhe contabilizar quanto que aquele devedor estava devendo, e apareceu então este que devia 10.000 talentos. Querido, essa dívida é uma dívida muito elevada para uma pessoa. Eu acredito que só a Odebrecht, só a Lava Jato mesmo, para ter uma dívida, o pessoal da Lava Jato, que foi preso na Lava Jato, porque imagine bem, um talento pesa 32 quilos, da moeda da época. Então, você faça as contas aí, 10.000 talentos, 10.000 talentos. Todos os impostos da Palestina inteira era 800 talentos. Já pensou? Ele devia 10.000. Você já parou para pensar nessa dívida?
Você que está aí achando que está endividado, eu te apresento a dívida desse cara. Você que está aí com dificuldade financeira, eu te apresento a dívida desse credor. Hoje, se nós fôssemos calcular, 10 mil talentos talvez daria 10 milhões de dólares, aproximadamente. Então, é uma dívida que não se pode calcular. Jesus faz isso de propósito, porque Jesus está querendo mostrar para mim e para você essa noite, que o que nós devíamos a Deus, e que nós fomos perdoados, e eu espero que você tenha se apropriado desse perdão, é uma dívida muito superior ao que nós conseguiríamos pagar. Sabe como que nós pagaríamos? Passando uma eternidade no inferno. Aí a gente pagaria. Era assim que nós íamos pagar. Olha que dívida que nós devíamos a Deus. Fácil de pagar. Você quer pagar? Ah, não, pastor, eu prefiro pagar. Passe uma eternidade no inferno. Não precisa de mais de uma, não. É uma eternidade só. No inferno. Porque ou os nossos pecados foram pagos ali na cruz do Calvário, ou os nossos pecados são pagos no inferno. Ou você recebe isso de Jesus, que foi de graça para nós, mas valeu caro para Ele, custou a vida dele, ou você vai pagar você mesmo, lá no inferno. Entenda, que Jesus então exagera, Jesus coloca aqui, da maneira mais extravagante possível, mais fora do normal, Jesus nos coloca diante dessa história. O rei aqui, logicamente, aponta para Deus, e essa dívida, que nós devíamos, que eu e você devíamos, e se você não entender que a sua dívida é impagável, você precisa parar um pouco aí, sentar e refletir. Se você acha que, não, eu não devia tanto assim não, na verdade eu era um pecador comum, eu não era aquele pecador, eu nunca matei, nem roubei, e você imagina, não, eu era um pecador comum, eu não era o pecador, e você não reconhece o seu pecado, e você mascara o seu pecado, você não dá nome para o seu pecado, você guarda então aquilo dali, e você fica nutrindo que você não era tão ruim assim. Olha, pastor, eu acho que para o fulano ali, Jesus sofreu mesmo para pagar, agora para mim, pense nisso, é uma dívida impagável, é uma dívida além daquilo que nós poderíamos, ou conseguiríamos pensar em sequer pagar, uma dívida além das nossas expectativas de um dia pagar, é aquela dívida que a gente teria que declarar falência, não acontece isso? Eu não tenho como pagar, o que faz? Declara falência, é só rico que declara falência. Já viu pobre declarar falência? Declarar falência de quê? Não tem nada. É o rico que declara falência, porque quanto mais você tem dinheiro, mais você gasta, mais você se endivida. Eu não tenho condição, igual você vê aí a bolsa de valores subindo, ou descendo, sei lá, fulano perdeu 2 milhões hoje na bolsa, maravilha, eu não perdi nada, né? Glória a Deus, eu não perdi nem um centavo. Por quê? Quanto mais você tem, mais o seu risco, mais a sua chance de perder, mais a sua chance de se endividar. Então, querido, é uma dívida para declarar falência, e é isso que nós precisamos fazer, entender essa noite. É uma coisa que nós temos que falar ao Senhor, não tem como não, é o Senhor que vai pagar para mim. E temos aqui pessoas que já aceitaram o pagamento dessa dívida, glória a Deus. Temos pessoas nessa igreja aqui, que já aceitaram. Temos pessoas, membros dessa igreja, que às vezes não aceitaram ainda o pagamento dessa dívida. E temos visitantes aqui, que poderiam aceitar, que Jesus pagasse essa dívida para você. Poderia aceitar que Jesus fizesse este pagamento, debitasse lá na sua conta, aquilo que você tanto gastou, e tanto consumiu, e tanto se endividou. Mas o texto continua,
depois deste rei que perdoa, aquele próprio devedor sai dali, porque após implorar o perdão, porque o perdão foi pedido, perdão nós precisamos pedir, o perdão não nos é dado de qualquer forma, nós temos que reconhecer que nós erramos, ele reconheceu, olha, realmente eu roubei, eu fiz isso mesmo, eu me coloquei em uma dívida de 10.000 talentos, eu não tenho como pagar essa dívida. Então o rei diz para ele, olha, então você está absolvido, totalmente absolvido. O que parece loucura, porque você vai no banco, né, Fernanda? Você vai lá no banco, olha, eu não posso pagar, não, mas quanto você pode pagar? O banco não vai te liberar da dívida. Não, mas eu posso pagar só R$50 por mês. Não, é o que você pode, então você vai pagar. Nem que você vai ficar um velho raquítico pagando, mas você vai pagar. Então aquele que era o devedor, então se torna o credor. E ele não trata com a mesma misericórdia, com a mesma clemência, com que o rei o tratou. Então nós vemos o segundo ato dessa história, que é a falta de perdão do servo. O servo então sai dali e se encontra com alguém que o devia, porque é assim, você deve, mas sempre tem alguém que te deve. Você gostaria que alguém perdoasse a sua dívida, mas você perdoar a dívida do outro é outra história. Então, este homem tinha uma dívida pequena, e Jesus exagera novamente. Veja o que diz o verso 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Veja, 1 denário é o salário de um dia de um trabalhador comum. Um dia de trabalho. 1 denário. Ele devia 100 denários, 100 dias de trabalho. Era uma dívida infinitamente menor do que a dívida que ele acabou de ser perdoado. E ele diz, não vou te perdoar. Ele rejeita perdoar aquele que estava devendo ele. Ou ele esquece talvez que o rei havia perdoado. Ou ele não sabe exercitar o perdão, ou ele escolheu, resolveu, decidiu não perdoar. Então, ele se apresenta como uma pessoa ingrata, como uma pessoa que não sabe reconhecer aquilo que Deus fez na vida dele, no caso o rei. E é isso que acontece quando nós não perdoamos. É isso que acontece. Nós estamos negando o que Deus fez na nossa vida. Nós estamos dizendo, Senhor, a minha dívida é muito menor. O Senhor me perdoou, mas a dívida daquela pessoa ali eu não perdoo. É isso que nós fazemos. Mas existe uma consequência para este sujeito. Então, existe o terceiro ato dessa história, que é a condenação do servo. O rei, que é o mais justo possível, que se possa dizer, vendo essa atitude, ele não ficou de fora da história. Como aquele filme que a gente vê e gosta, não tem quando tem a cena do final do filme que você aplaude, nossa, é isso mesmo que eu queria ver. O vilão apanhando, é isso que acontece nessa história. O rei cata aquele homem e condena aquele homem. E depois, o final da história nós já sabemos. Veja, o verso de número 34 e 35. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, aos verdugos, né, que está aí no texto, na versão
RA, até que pagasse tudo que lhe devia, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão e suas ofensas. Então Jesus faz o fechamento e aplica o texto ou a história que ele acabou de contar, e nos arremete a Mateus capítulo 6, versículo 15, que diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus nos arremete ao texto de Mateus capítulo 6, a oração do Senhor, e nós chegamos diante desse texto, nós chegamos diante dessa verdade, e é uma parte da oração que nós não gostamos. Nós até fazemos: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, o Senhor rasgou aquela dívida, e Cristo pagou. E assim como eu tenho perdoado aquele que tem me devido, não estamos falando aqui de liberar os seus credores que comprou alguma coisa de você, não estou falando isso daqui. Principalmente irmãos da igreja. Inclusive daqui a pouco você pega sua camisa com a Gleice, né, Gleice? E paga, né? Senão vou levar você para os verdugos, né? Então, nós estamos dizendo isso: assim como o Senhor me perdoou, ou assim como eu perdoo, que o Senhor também me perdoe. Só que fica uma questão neste texto, uma ponta solta neste raciocínio, que é: como perdoar quando Deus me manda, mas eu não consigo? Aqui nós estamos falando não de um mimimi, de uma pessoa mimizenta. Não tem os mimizentos? Que qualquer coisinha esbarrou na pessoa, já é motivo. Não estou falando disso daqui. Eu estou falando de um pecado hediondo. Imagine se você tivesse uma filha que foi estuprada. Imagine você se tivesse um filho que foi morto por outra pessoa. Eu estou falando de um perdão assim, maior, porque nós estamos lidando aqui com seres humanos. Eu tenho certeza que você tem mágoa no seu coração contra alguém. Eu não estou aqui para profetizar sobre a vida de ninguém, e eu não estou aqui nem para ficar adivinhando, porque dom de adivinho é estranho. Eu estou aqui para dizer que eu acredito que você tem esse problema e essa dificuldade. Pastor, mas eu não consigo perdoar. Eu sou um crente no Senhor Jesus, eu sei que eu tenho que perdoar, Jesus me manda perdoar, a Bíblia fala isso, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. O que acontece com a minha vida? O que acontece que eu não consigo perdoar? Então nós partimos para a grande pergunta que fica: será que o perdão, ele é algo unilateral e irrestrito, ou seja, ele parte apenas de uma pessoa, e ele também é algo que você deve perdoar em todas e qualquer circunstâncias? É uma pergunta que fica. Aí nós vamos ter duas posições. Primeiro, nós vamos ter uma visão pacifista, aquela pessoa que vai dizer: eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Não acontece isso? O cristão não pode engolir, ou o cristão deve engolir, o cristão deve levar desaforo para casa. O cristão é um saco de pancada, o cristão aguenta tudo. Só que nós somos de carne e osso. Às vezes você tem dificuldade para perdoar, e eu quero ser realista aqui com você. Eu não quero ser aquele pregador que vai dizer: não, gente, tem que perdoar, não importa a circunstância, você tem que perdoar, não importa.
eu quero que você entenda o perdão primeiro. Porque, na verdade, aqui o texto é claro. O texto diz a face direita. A face direita. Eu queria chamar o Emerson aqui na frente. Por favor, Emerson. Você vai ser minha cobaia hoje. Eu vou te poupar hoje, Samuel. O texto diz: qualquer bater na face direita. Qual que é a sua face direita? Levanta o braço aí. Como eu sou destro. Como que eu vou bater na face direita dele? Com a minha mão esquerda? Não. Eu vou bater com a palma da minha mão. Com as costas da minha mão. É disso que o texto está falando. Pode sentar. Obrigado. Se fosse o Samuel, eu ia fazer um tapa, como é que fala? Cinematográfico. Hollywoodiano. Então, o que Jesus está falando é um tapa de humilhação. Na Idade Média, isso era chamado de tapa de luva. Já ouviu essa expressão? Quem perdia, levava um tapa de luva, era uma luva que era dada, e ele ia lá e dava um tapa de luva. É um tapa de humilhação. O que Jesus está falando aqui no texto, é que nós devemos nos humilhar às vezes. Nos humilhar. Aí a pessoa fala que não, esse texto está falando que nós devemos aceitar de tudo, mas o texto está falando da humilhação. Quando você resolve pagar então o mal com o mal, não está falando de não levar desaforo para casa, está falando da medida que você trata as coisas. E eu volto aqui a pergunta, e agora eu apresento a segunda visão. A segunda visão é a visão realmente bíblica da situação. Parece que a minha pilha acabou aqui, passa aí para mim. Nós então temos a visão bíblica. Qual que é a visão bíblica? O do versículo 3 e 4 do capítulo 17 de Lucas. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, será que é possível? Ah, pastor, porque você não tem o filho que eu tenho, né? Porque você não tem o marido e a esposa que eu tenho, né? Já pensou? 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então aqui Jesus coloca 2 opções. Primeiro, de você repreender esse irmão, está ligado àquilo que o texto que nós lemos de Mateus diz. E a segunda opção, se essa pessoa te procurar. Na verdade, o que eu quero dizer é que você não tem a obrigação de perdoar alguém que não está arrependido. O perdão não é algo unilateral. Você pode liberar a pessoa, falar assim, não, fulano não está arrependido, tá bom, eu libero ele. Mas eu quero que você entenda muito bem isso. Então, o pecado não é unilateral, ele depende do arrependimento da outra pessoa, ele envolve 2 pessoas, e ele também não é irrestrito. Se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Existe pecado que não tem perdão. Então a visão bíblica está nos dizendo, Jesus aqui está nos dizendo, que nós devemos esperar às vezes o arrependimento. Só que Jesus também dá base para nós perdoarmos, para nós procurarmos a pessoa, não esperar a pessoa te procurar, mas aqui o texto dá base para você procurar ela, assim como o texto de Mateus capítulo 18, que é o texto básico da nossa mensagem, é de você ir até a pessoa, não espera, para que a pessoa entenda, porque afinal de contas é para isso que serve a igreja, não é mesmo?
É para isso que serve igreja. É o ferro afiando o ferro. É você tolerando pessoas que você não gostaria de tolerar. De vez em quando você fala, eu não estou sendo pago para estar aqui na igreja, tem uma hora que dá vontade de virar as costas e ir embora. Querido, Deus está te dando a oportunidade de conviver com pessoas que talvez você não gostaria de conviver. E é assim que Deus trabalha no caráter. É assim que Deus foge o caráter de Cristo em nós. Então, entenda bem, e eu gostaria de fechar aqui com uma reflexão. Agora passou. Primeiro, o perdão é necessário, ele é um mandamento. Veja, o perdão, ele é um mandamento, você precisa perdoar. Não de forma unilateral, nem de forma irrestrita, mas você tem que perdoar. É um mandamento, não é um sentimento que flui. Tem gente que confunde como um sentimento que flui naturalmente. Ah, mas eu não estou sentindo no coração que eu devo perdoar. Querido, o perdão é uma decisão que você assume. É igual o amor. Por que às vezes o nosso relacionamento com as pessoas, seja com marido, mulher, com mãe, pai, com irmão da igreja, por que não funciona? Porque a gente não entende o perdão ou o amor como algo que é uma decisão que você assume. Você não espera fluir. Nossa, hoje eu acordei com vontade de perdoar. Deixa eu ligar para fulano aqui. Fulano, olha, hoje você está com sorte. Eu acordei com vontade de perdoar. E eu quero te perdoar. Não é algo que flui naturalmente. É uma decisão que você assume. A partir de hoje, eu perdoei. E perdoar é esquecer. O que nós aprendemos semana passada? Perdoar e esquecer não significa que vai apagar da sua mente. Ninguém aqui quer que você tenha Alzheimer. Eu quero que você envelheça aos 100 anos. Eu vou demorar a fazer seu ofício fúnebre. Eu vou demorar. Eu quero demorar para fazer o seu ofício fúnebre. Eu quero que você envelheça com saúde. Não estamos falando aqui de Alzheimer. Nós estamos falando de você não desenterrar defunto, não trazer à tona, não revirar o passado e trazer de volta. Esquecer é não trazer à tona novamente. Se você decidiu perdoar, na hora que você está diante daquela pessoa ali, agora eu estou convivendo de novo com essa pessoa, porque eu perdoei. E às vezes nem sempre também é possível conviver com a pessoa, é um ponto também a ser colocado, nem sempre. Não é assim com muitos divórcios, você é obrigado a se divorciar, você perdoou, mas você vai morar com a pessoa? Não, você é um divorciado. Então, perdoe porque é um mandamento, assuma a posição de perdoar. Em segundo, o grande beneficiado com o perdão é você. Você já pensou acordar todo dia com aquela pessoa? É isso que é o perdão, a falta de perdão. Você acorda e está lembrando daquela pessoa, o infeliz que me fez aquilo. Toda hora você está lembrando, você está tomando café, você está lembrando daquela pessoa. Você está almoçando, você está lembrando daquela pessoa. Você dorme pensando naquela pessoa. Você está lá, mas a sua esposa pensando naquela pessoa. Todos os momentos você está pensando naquela pessoa, porque você não liberou o perdão, você não decidiu perdoar. Você não decidiu. O maior beneficiado com o perdão é você. Por isso que eu digo que mesmo que você não tenha obrigação de perdoar, se a pessoa não arrependeu, resolva perdoar. Mas diga para aquela pessoa, fulano, eu estou te perdoando. Ela vai dizer, eu não estou arrependido, não importa, eu não quero lembrar mais de você, e a forma que eu tenho para fazer isso é te perdoando. Eu te perdoo em nome de Jesus. Então, o grande beneficiado é você. Em quarto lugar, decida perdoar e deixa a injustiça com Deus, porque às vezes a gente fica, mas e ficou esse negócio pendente? Ficou isso daqui sem resolver e agora? E você fica pensando, como é que faz? E eu digo para você, deixe que Deus vai cuidar, deixe que Deus vai trabalhar, deixe que Deus é o Deus da justiça, Ele vai reparar a injustiça.
E em último lugar, inicie um processo de cura. É isso que nós estamos falando nessa série, o perdão que cura. O perdão que cura. Quando você resolve, toma essa decisão, não é uma decisão que eu tomei, é uma decisão, eu estou decidindo perdoar, então eu não vou mais trazer isso à tona, eu não vou mais comentar sobre isso. Se eu ver a pessoa na rua, eu vou cumprimentar essa pessoa, eu não vou conseguir conviver, porque o que ela fez foi muito grave, mas eu perdoo ela no nome de Jesus, eu resolvo perdoar. Então você começa um processo de cura, é um processo de cicatrização, que pode demorar. Tem gente que vai lembrar de coisas que ele já perdoou, há muito tempo ele está lá lembrando, talvez pode demorar 1, 10, 20, 30 anos, para você esquecer realmente, para essa cicatrização terminar. Se você trouxer à tona, você já viu arrancar a casca do machucado? Você vai arrancar a casca do machucado, você vai de novo romper aquilo dali. Entenda, resolva, assuma o compromisso de perdoar. Eu quero orar pela sua vida, e se você tem alguma dificuldade, se você ainda precisa de perdoar alguém, eu quero que você ore comigo, feche os seus olhos neste momento, coloque diante do Senhor essa pessoa que você precisa perdoar. Coloque diante do Senhor essa pessoa em oração, peça a Deus que faça a justiça dele, Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos perdoou de tal forma, que nós não podemos calcular, nós não podemos mensurar, nós não podemos dimensionar, como foi o perdão do Senhor. Cristo morreu pelos nossos pecados, estando nós ainda mortos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que inicie, Pai, no nosso coração um processo de cicatrização, nos ajude a assumir o compromisso, a decisão de perdoar. Nós queremos, Senhor, virar a página, nós queremos, Senhor, lançar no mar do esquecimento, não trazer mais à tona. Abençoe-nos nessa decisão, nos ajuda, Pai. Só o Senhor pode nos ajudar, para que nós possamos começar um novo patamar, um novo momento na nossa vida. Cure o nosso coração, Pai, no nome de Jesus, que nós oramos, amém, amém. Você pode se colocar de pé, receba a bênção do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso